E aí, pessoal, tudo bom? Tô esperando só o convidado aí entrar para a gente fazer o início aqui da live. Sejam bem-vindos aí, Miranda, Grande Hearts. Ó, o Rita tá testando o áudio ali. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Só me dão um ok aí para ver se tá tudo certo. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Tá tudo tranquilo o áudio? Ótimo, ótimo. Grande Heart, saudade do amigo. Esperando o Rita aí dar o guarda-graça e aí a gente já... Oi, filha. Pequena tá acompanhando aí. Só esperar ele dar um ok aí. Ô, Darian, tudo bom? Um grande abraço, amigo. Grande abraço. Deixa eu ver aqui, pessoal. Não sei se o Rita entrou aqui. Ainda não. Bom, hoje, como vocês sabem, eu convidei o meu amigo, colega Rita, para fazer uma live, a gente conversar um pouco sobre concurso, né? A gente vai falar um pouco sobre a carreira, como se preparar. Fala, Gustavo. E aí, irmão? Tudo bom? Só o Rita não tá entrando, né? O que tá vendo com o Rita que ele não entra? Vamos esperar mais um pouquinho aí. Eu acho que o Rita se perdeu ali, né? Vamos ver aqui. Deixa eu chamar ele num outro número aqui para ver o que tá vendo. Para mim aqui tá tudo ok para ele entrar. Vamos lá, vamos lá. O Rita aqui tá pedindo para abrir o convite aqui, eu não sei como é que eu faço isso. Me deem um desconto aí porque eu que é a minha primeira live. Isso. Mas onde é que eu abro esse convite aqui? Viu só, tudo improvisado aqui. Só um segundo. Aqui, adicionar. Agora sim, pessoal. Peço perdão aí. Cristiano Rita recusou. Como assim? Vamos lá, Rita. Conectar aí, meu irmão. Aê, Cara. Seja deu bem-vindo. certo agora? Seja bem-vindo aí, Rita. É um prazer, cara, Valeu. poder conversar contigo. Até tava falando com a minha mulher, com a Roberta. É minha primeira live, cara. Primeira live que eu faço, assim. Então, com certeza vai ser muito legal, porque eu vou estar conversando com um cara que eu admiro muito, em todos os sentidos, né? Como pessoa, como pai, como família e como profissional, cara. Tu sabe que a gente se conhece há um bom tempo, né? Tu sabe da minha admiração aí pelo teu trabalho, pela tua inteligência. Então, mais uma vez agradecer teu convite e que a gente tenha um bom papo aí, que a gente possa passar coisas boas aí para o nosso público, tá bom? Valeu, Rodrigo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente poder conversar. Falando um pouquinho desse tempo que nós nos conhecemos, para quem está acompanhando, o Rodrigo foi um dos meus primeiros professores na academia de polícia. Cara, a Polícia Civil nunca foi, eu confesso, nunca foi a minha opção número um, digamos assim, em termos de concurso público. Quando eu estudava Sim. para a magistratura federal. E acabei fazendo concurso para a polícia, passei e no começo da academia eu estava naquele dilema ali, porque eu estava começando uma carreira que ia me exigir muito tempo de estudo. A academia era aula de manhã, de tarde, de noite, e eu estava naquele dilema, né? Eu olhava para meus colegas, todos queriam ser delegados de polícia, ou grande parte deles, e eu tinha aquele dilema de será que eu fiz a escolha certa? E, cara, eu não sei se eu já tive a oportunidade de te dizer isso ou não,
mas eu me lembro das tuas aulas, e foram uma das primeiras aulas que eu tive, era investigação policial, e o ponto específico era homicídios. E eu me lembro que tu falava do caso do Becker. Becker, né? Foi uma investigação sensacional. E, cara, eu comecei a admirar mais a carreira e o trabalho da Polícia Civil como um todo, no teu trabalho, na tua pessoa. E daí eu tenho certeza que a gente construiu uma amizade muito legal. E hoje estamos aqui para falar um pouco, para quem quiser, sobre a carreira de delegado e concurso público de uma maneira geral. Cara, Valeu, amigo. tu sabe que aproveitando essa deixa, eu me lembro dessas aulas, foi logo depois que eu concluí essa investigação. Foi a investigação mais complexa de toda a minha carreira, né, de 15 anos de delegado. Foi algo assim que me exigiu muito em todos os aspectos, mas foi ali que eu aprendi muita coisa. Foi ali que eu aprendi a conversar com a imprensa, a saber dosar o que falar, como falar. Até eu acho que não está assistindo aí, o Cid Martins, da Gaúcha, né? Na época cobriu o Lazier Martins, hoje senador, era o radialista da tarde da Rádio Gaúcha. E nesse período, que foi 2009, né? Foi todo o ano de 2009 a investigação, eu fiz muitos amigos pós-conclusão. Então, o Cid, o Escola. E eu aprendi muito, Rita, aprendi demais. Mas interessante, tu iniciou falando que não foi a tua opção primeira, né? Tu sabe que muitos me perguntam isso. A minha também não foi. A minha também não foi. Eu não nasci querendo ser policial, querendo ser delegado, né? Brincava de polícia e ladrão, como todo mundo brincou, né? Mas eu acabei conhecendo algumas pessoas, né? Durante os meus estudos para concurso em Porto Alegre, e um deles foi o hoje promotor, o Alexandre Salim, que era delegado na época. E eu encontrei ele numa aula lá na escola do Ministério Público, e ali eu comecei, pô, que legal, esse cara é delegado, pô, nunca pensei em fazer concurso para delegado. E ali eu comecei, quando sair eu vou fazer. Eu tinha feito concurso para promotor, para juiz, depois eu fui juiz leigo, vi que eu não queria ser juiz, que não tinha nada a ver com a minha personalidade. Cara, foi um concurso que eu fiz, que eu me preparei muito, mas foi um concurso que eu fiz mais tranquilo. Nível de ansiedade eu consegui controlar, e por isso eu acho que eu fui bem. Por isso que eu fui bem. Eu acabei em segundo lugar, né, na classificação geral do meu concurso, mas isso eu quero tentar trazer para a galera, né, agora. Porque a ansiedade para concurseiro é algo, né, íncito. Todo mundo fica ansioso, fica nervoso, e isso, é claro que a ansiedade é importante, né? Mas tem que saber dosar. E eu até então não conseguia dosar, eu ficava, nossa, muito ansioso para os concursos, não dormia na noite anterior, isso por óbvio atrapalhava, né? Então é interessante, cara, eu não sabia que não tinha sido a tua primeira opção, né? Que nem a minha. Eu me lembro que na época eu tinha alguns amigos ali que a gente dividia a condução, o carro, para ir para a Cadepol, e, cara, eu conversava com os colegas e para todos eles era a primeira opção, sabe? E aí eu ficava meio deslocado, assim, porque, na verdade, a carreira de delegado ela é uma carreira muito intensa, e na academia já começa sendo intenso. Então, sempre a gente está sempre se perguntando, né, no início, assim, será que eu fiz a escolha certa? Porque quando a gente está estudando para concurso, a nossa ideia é passar num concurso público. Depois a gente acerta, depois a gente ajusta o norte, né? Mas passar é um ponto importante. E aí, assim como tu também, a minha preparação eu até considero ela relativamente curta, mas muito intensa em termos de estudo e de testes, né? E em termos de concursos, de provas que eu prestei. Então a gente fica até tu entrar na carreira, enfim, até começar a trabalhar, pesa aquele. E aí eu me lembro que cara, as aulas de investigação policial, especificamente no crime de homicídio e com o teu relato do que era o xadrez de uma investigação criminal, me despertou assim, cara, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gostaria de fazer, né? Isso é uma coisa que eu me sentiria muito bem fazendo. E vamos lá, já faz quase 10 anos que eu sou delegado de polícia, participei de algumas investigações, algumas operações, e não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa escolha. Obviamente a vida vai
fazendo alguns ajustes, né, na profissão e tudo mais, mas sem dúvida a carreira e a profissão e o concurso me permitiram eu estar aqui hoje com a minha família e tudo mais. Então, acho que é por aí. Legal, cara, legal escutar isso aí. Fico feliz. E tu não é o único que me fala dessas aulas, né? E hoje eu compreendo que a minha aula ela era muito verdadeira. Não que as outras não sejam, né? Mas não era teórica, porque foi uma aula assim onde eu consegui expor o que eu realmente vivi, né? Todos os meandros ali da investigação, o que eu fiz errado, o que eu poderia ter feito diferente, porque para quem está querendo prestar concurso aí para Polícia Civil, para Polícia Federal, né, para cargo de delegado, o interessante falar, né, Rita, é que uma investigação policial, a investigação preliminar, ela não tem um rito, né? Ela não tem um rito como é o rito de uma audiência dentro do processo penal. Não existe rito, né? Cada investigação ela segue um rumo, por óbvio, dentro da lei, mas de acordo com o que a autoridade policial, o presidente do inquérito, entende melhor para a efetividade, para chegar onde a gente quer, que é a investigação nada mais é do que tentar apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias do fato delituoso, né? Então essa é a parte legal que eu acho, que eu compreendo assim do nosso trabalho, né? Que a gente pode inovar, a gente pode pensar fora da caixa, além de ser uma profissão extremamente dinâmica, né, Rita? Se eu não gosto de ir para a rua, cara, eu vou trabalhar no DAP. Para quem não sabe, o Departamento de Administração Policial, eu fico lá, eu sou um funcionário público normal, digamos assim, né? Um policial funcionário público. Não, eu não gosto disso. Pô, vai trabalhar lá na Arroba Bancos, lá com o delegado João Paulo, que aí a tua vida vai virar delegacia, assim como a minha era quando eu estava no homicídios, né? Ou quando eu estava em outros, no roubo de cargas. Então esse aqui é o apaixonante, digamos assim, que muitos falam que é uma cachaça, né? Da nossa profissão, né, Rita? A gente pode fazer tanta coisa, é um leque tão grande de meios, né, para se trabalhar, que nenhum dia é igual ao outro, né? A rotina não faz parte do nosso trabalho, isso é muito legal. A polícia tem espaço para todos os tipos de perfil, né? Verdade, profissional. Verdade. Agora o Fim brincou, não fale mal do DAP, mas justamente o perfil. Isso é uma coisa, isso é uma coisa que é muito nova na polícia, né? Gestão, né? Gestão. Eu me lembro, eu me lembro de ouvir falar em gestão na polícia, a administração policial falando em gestão muito a partir do chefe Emerson. Foi o Emerson que eu vi implementar gestão na polícia, com indicadores, com metas, obviamente isso diminui às vezes, aumenta dependendo da chefia, mas então assim, administrar pessoas, né, administrar uma instituição com 5.000 funcionários, digamos assim, não é uma tarefa fácil. E a pessoa, o profissional que gosta disso, tem um excelente espaço na Polícia Civil, né? Porque tu tem uma empresa com 5.000 funcionários e eu brinco, né? Administrar pessoas é difícil. Administrar uma pessoa armada é mais difícil ainda, né? Justamente porque pelo fato da gente não ter horário de trabalho muito fixo, pelo fato da gente não trabalhar com uma roupa, com farda todos os dias, mas mesmo assim, estar na linha de frente, é difícil tu gerenciar o comportamento, digamos assim, esperado de uma instituição desse tamanho. Então, assim como o DAP, gerenciar tudo isso é difícil, gerenciar a tecnologia na polícia é difícil, gerenciar viaturas na polícia é difícil, e gerenciar uma investigação é tão difícil quanto tudo isso. E eu acho que o desafio justamente da carreira, né, de delegado ou a carreira de agentes é justamente entregar uma boa investigação, um bom resultado diante dessa dificuldade toda, né? A gente tem que estar toda hora, como tu falou, toda hora pensando fora da caixa, porque o crime ele é muito mais dinâmico do que a nossa atividade policial. O criminoso, eu brinco, o criminoso ele passa 24 horas por dia pensando nisso. E a gente passa 8 horas do dia pensando nisso, ou 10, ou 12, quantas forem necessárias.
mas ele está muito mais avançado do que nós, principalmente em tecnologia, em meios de comunicação, em formas de não ser pego, e a nossa atividade é pensar o tempo inteiro fora da caixa para tentar, de alguma forma, dar uma resposta. É que, querendo ou não, nós precisamos trabalhar observando regras, né, Rita? E o criminoso não. O criminoso não tem regra. O Emerson se manifestando. Valeu aí, chefe, pela participação. Mas enquanto tu estava falando, eu não quis te interromper, Rita. Eu tava pensando, eu já passei por tudo dentro da polícia. Né? Eu tenho 15 anos de polícia e já trabalhei. Comecei minha carreira em Passo Fundo, né, na DPPA, então eu administrei uma DPPA, que foi um período complexo, daí trabalhei em delegacia, em Passo Fundo, aí vim para Porto Alegre, trabalhei na primeira DP de Canoas, aí depois fui para o DEIC, a convite do chefe na época, Ranolfo, diretor do DEIC, Ranolfo, hoje o nosso vice-governador, cara, eu trabalhei em tanta área, depois na área administrativa, fechado numa sala na Secretaria de Segurança, tu lembra? Como coordenador do Guardião ali, pá, quase 4 anos. Então foi uma outra experiência. Depois, como diretor do DEIC, então era gestão pura, né? A alta administração da PC. E depois diretor ali da Metropolitana. E agora, cara, resolvi vir para o interior. Né? Te escutei, Rita, te escutei. E vim para o interior, cara. Sou delegado hoje em Horizontina, uma cidade pequena, né? Com mais ou menos 20 mil habitantes. E muitos me perguntam, tu tá louco, Bozeto? Tu saiu da gestão, tudo seu... Cara, eu já passei por tudo. E eu quis vir para cá por motivos pessoais, né? Até falando a convite do regional aqui, que é meu irmão, o delegado Birajara. Então eu tô feliz, cara. Eu tô perto dos meus pais. Meus pais moram aqui, já têm idade, então eu vou conviver um pouco com eles, dar uma segurada, né, naquela rotina lá de Porto Alegre, que é uma correria maluca. E aqui eu vou ter tempo para fazer isso que a gente está fazendo agora, entendeu? Que é tentar passar para outras pessoas um pouco da nossa experiência. E realmente, a polícia, a gestão é algo muito complexo. Eu te diria, Rita, que eu acho mais complicado a gestão de pessoas do que a própria investigação. Porque eu tenho mais controle dentro da investigação. Né? E a gestão é algo um pouco mais complexo. Um pouco não, é muito mais complexo. E não sou eu que falo, né? Isso aí todo mundo há de concordar. Gerir pessoas é algo, não é impossível, por óbvio, né? Demanda uma certa inteligência emocional de quem está gerindo, e é necessário, né? Eu acho que a gestão dentro da Polícia Civil ela veio para agregar e para ajudar. Então, essas nossas metas, essas metas do programa Qualificadas, elas ajudam, eu acho que a Polícia Civil a produzir mais, né? E a gente, isso está comprovado, porque o nosso efetivo diminui e a nossa produção cada vez aumenta mais. Então é isso. Mas, cara, a gente está há 20 minutos falando assim, um pouco disso, e eu queria eu te convidei, eu queria que tu iniciasse, né, a questão de falar aí para os concurseiros que estão nos acompanhando como se planejar, cara, para um concurso. Claro que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, mas tentar passar para eles assim um pouco do que tu entende de importante, o que tu acha que é importante no planejamento para um concurso público. Então, acho que muitos estão ansiosos aí para te ouvir, cara. Então, cara, eu vou falar em cima da minha experiência como concurseiro, né? E em cima do que eu acompanhei nos últimos anos aí como professor de cursinho, e agora nesses últimos meses como professor, como acompanhante aí, companheiro de alguns candidatos que estão aprovados no concurso de delegado e aprovados no concurso de capitão da Polícia Militar, da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul. Show. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar na metade de 2007. Eu fui para Porto Alegre, eu sou de Bagé, né? Felizmente, meus pais puderam me pagar os estudos em Porto Alegre e eu fui para Porto Alegre na metade de 2007. E naquela época não tinha curso EAD, não tinha praticamente nada, né? Ou tu ia para um grande centro onde tinha curso, ou tinha que estudar em casa, muito longe das capitais, né?
E aí eu fui em 2007, fiquei até a metade de 2008, eu fiz o curso preparatório para a Magistratura Federal, a SMAF, a escola em Porto Alegre. Uhum. Nesse período, eu brinco, eu só estudava, né? Quando me perguntavam, o que que tu faz? Eu só estudo, né? Como se só estudar fosse pouca coisa, né? Sim. E eu achava que eu tinha que justificar assim o investimento que meus pais estavam fazendo. Então, assim, como eu só estudava, eu estudava num volume de estudo muito alto. Eu estudava mais ou menos 12 horas por dia. Eu sei que a galera que faz concurso não tem essa disponibilidade sinceramente, eu não sei se isso, no final das contas, é muito saudável, assim, sabe? É muito Sim. tempo de estudo. O cara que estuda 4 horas, que estuda 6 horas, ele consegue um aproveitamento e um desempenho talvez igual o que eu tive, melhor do que eu tive, enfim, talvez um pouquinho mais de tempo, assim. E isso, no final das contas, justifica. Então, sempre que me perguntam quanto tempo por dia eu estudava, isso é uma pergunta que o concurseiro adora, né? Quantas horas por Sim. dia tu estudava? Eu dizia, cara, eu não sou muito parâmetro, assim, porque eu só estudava. Então, eu começava às 8 da manhã e ia acabar 10 horas da noite, 11 horas da noite. Ah, que Então, legal. mas eu estudei um ano, aí na metade de 2008 eu voltei para Bagé. Eu voltei Uhum. porque eu e meu irmão nós abrimos um escritório da Bolsa de Valores, um escritório da XP Investimentos. Aí eu saí dos concursos, me dediquei para a Bolsa de Valores e no começo de 2009 começou a abrir o concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, abriu o concurso para delegado de Polícia do Rio Grande do Sul e abriu o Uhum. concurso para a magistratura do Rio Grande do Sul. Daí, como eu estava estudando, né? Tinha aquele período de estudo ali, eu resolvi voltar para Porto Alegre para poder prestar esses concursos. E aí voltei para o meu ritmo de estudo, né? Com bastante dedicação. Isso em E 2009? em 2009, no começo de 2009. Tá. E aí acabei sendo aprovado nas primeiras fases dos concursos, fiz a segunda fase de delegado e de promotor. E Uhum. aí, nesse meio do caminho, eu fui aprovado na primeira de juiz no Paraná, juiz em Santa Catarina, Ministério Público em Santa Catarina. Foi acumulando várias aprovações em primeira fase. Show. E aí, quando começou as segundas fases, eu vi que a forma de estudar era diferente do que estudar para a primeira fase. E aí eu tive Sim. o primeiro dilema, assim, tudo que eu tinha me preparado para estudar para a primeira fase, eu vi que ele era diferente para a segunda fase. Por Uhum. sorte, eu sempre tive um estudo eu digo que é um estudo de densidade, assim. Eu sempre gostei de doutrina, eu não estudava por resumo. Então, Uhum. o conhecimento para a segunda fase eu tinha, eu não sabia a forma de resolver uma prova de segunda fase. Tá, mas tu estudava doutrina, tu lia muito e tu fazia resumo? Eu lia de capa a capa, né? Eu Tá. tinha livro, as minhas leituras eram de capa a capa. Tá, tu Eu riscava o leio, livro. riscava o livro, Tá. anotava com marca-texto. Eu leio relativamente rápido, mas com Tá. uma baixa compreensão. Eu leio mais ou menos umas 60 páginas por hora, dá uma página por minuto, mais ou menos, mas a Uhum. minha compreensão eu considero que ela seja baixa. Uhum. Eu acho que a média de leitura fica na faixa de 30 páginas por minuto, por Por hora, hora. e com um grau de compreensão maior. Eu não me preocupava com isso, porque no meu modelo de estudo, ler mais de uma vez a mesma coisa fazia parte. Então Ah, entendi. eu poderia ler muito rápido, e aí, cara, eu resolvia uma doutrina de 600 páginas em 3 dias. Para mim isso era satisfatório, e eu sabia Entendi. que eu ia voltar para ela em determinado momento. O edital da Magistratura Federal são 20 disciplinas, então, ainda que eu ficasse alguns meses sem ler aquela disciplina no início, eu ia voltar para ela. Então, eu não me Sim, preocupava com isso. entendi. Tu ia destacando o que tu achava mais importante. Isso. As minhas doutrinas Porque eram assim, todas ó, Rita, marcadas. tu sabe que eu tô dando uma estudada em algumas técnicas e eu acho assim, cara, existem várias técnicas de estudo, técnica de aprendizagem, técnica de memorização. Só que assim, cada pessoa tem a sua forma de absorção do conhecimento, né? Então, o que dá certo para ti pode não dar certo para mim. Eu daqui a pouco só assimilo escrevendo à mão, né? E há Isso. estudos dizendo que escrever à mão, ela te força a reter melhor a informação. Só que
leitura de livro, cara, tem uma técnica bem interessante, que é antes de tu ler o livro todo, vai no sumário. Então tu faz uma leitura rápida do sumário, tu vai ter uma ideia muito en passant do que tu vai ler. E aí sim, tu faz uma leitura como a tua rápida, destacando, e depois uma terceira leitura, um pouco mais demorada. Né? Tem uma outra metodologia, uma outra técnica, SQ3, não sei o quê, que é, cara, primeiro tu faz pergunta e resposta, primeiro tu compreende, daí tu faz duas leituras, depois tu faz não sei mais o quê. Então, cara, isso, cada um tem que descobrir a sua técnica, né? Sabe o que era ruim para mim, cara, e ainda hoje assimilar o conhecimento e manter ele ligado na minha cabeça, né? Que é a tal da curva do esquecimento, que a gente só diminui ela. Até falei, acho que isso, não lembro se eu falei isso, agora. Falou quando comentou sobre William Douglas. Cara, revisão, né, meu? Revisão toda hora. Eu tenho um problema com inglês. Eu estou tentando estudar inglês, só que a tua vida é parecida com a minha, né? Eu não tenho mais 20 e poucos anos, então agora eu tenho uma família para sustentar, eu tenho esposa, eu tenho filha pequena. Cara, então a gente tem que ser meio camaleão, né? Se adaptar a isso e achar tempo. E tempo a gente acha, basta querer. Isso é batata. Então quando eu vejo deixa isso, já te deixo falar, que eu falo bastante, né, cara? Tu sabe disso. Quando eu vejo um cara de 25 anos ou uma menina de 24 dizendo que não tem tempo, cara, eu fico enlouquecido. Ano passado eu não fui dar uma aula, eu fui conversar com uma turma da Unilassalle, a pedido da professora, e tinha uma aluna lá de 23 anos, cara, ela me falou que ela não tinha tempo, porque eu digo, tá, mas vem cá, tu tem filho? Tu trabalha? Cara, a guria não trabalhava, a guria não tinha filho, a guria era sustentada pelos pais e não tinha tempo. Pô, como assim? Como assim? Então, cara, quem quer passar no concurso dá um jeito, né? E Rita, eu também só estudava, cara. E aí alguém pode pensar, que bom. Cara, a pressão minha, comigo mesmo, era muito grande, porque eu era sustentado pelos meus pais e aquilo me incomodava muito. Então eu tinha que passar no concurso, cara. Eu tinha que passar no concurso. Eu lembro que antes de eu ir para Porto Alegre, eu era assessor de uma juíza aqui em Bagé, eu era CC, e pedi exoneração para poder ir para Porto Alegre para estudar. Eu tentei juntar uma graninha ali, né, para ajudar no meu custeio em Porto Alegre. E, cara, quando eu montei o apartamento e comecei a gastar o dinheiro, cara, não durou 3 meses, o dinheiro que eu tinha juntado durante um ano inteiro. Então, essa cobrança, ela era muito forte. Isso fazia com que eu estudasse bastante também. E isso refletiu, obviamente, na minha aprovação, né, na colocação. Mas, então, nem me lembro mais onde é que eu parei. Mas, enfim, tava... Tá tranquilo. Tu sabe que algumas coisas que tu falou, eu lembrei, eu fiz um revival agora. Porque eu também, cara, logo que cheguei em Porto Alegre, eu na metade do primeiro ano de estudo, que foi 99, veja, 10 anos quase de diferença, cara, eu fiz o primeiro concurso para o Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul. E eu passei na primeira fase, cara. Aí eu digo, caraca, meu, agora eu vou detonar, né? Pra fuder. Cara, eu tomei um pau na segunda fase, cara. E daí eu digo, cara, meu estudo não tem nada a ver uma fase com a outra. E aí, Rita, eu via o quão fraco de cobrança era a minha faculdade. Não querendo falar mal da minha faculdade, né? PF, tem um carinho todo por ela, mas todas as faculdades, velho. A cobrança hoje, o nível de cobrança, basta ver as escolas hoje, cara, isso é uma crítica, né, ao nosso sistema de educacional. Cara, não se cobra mais nada. Aluno não pode mais rodar. Pô, o que é isso? E, cara, para concurso público não tem isso, né, velho? Tu tem que... a vida real mostra que não é bem assim, cara, né? Vida real, justamente. E ali cara, eu tenho que estudar muito mais. E aí, cara, eu baixei a cabeça e, ó, enlouquecido estudando. Pois é, e aí agora lembrei, foi nesse ponto que eu tinha comentado. Eu comecei a passar nas segundas fases e aí vi que o estudo de segunda fase era diferente. Daí, a partir disso, eu comecei a me preparar para as segundas fases, diminuindo o meu nível de preparação para as primeiras fases, né? Sim. E aí eu comecei a entender como é que funcionava a segunda fase, o tipo de estudo. Por sorte, eu tinha uma base relativamente interessante.
E aí, quando eu fiz a segunda fase do concurso de delegado, foi onde eu dei o salto na classificação mesmo. Eu saí, nem me lembro que eu era a minha colocação na primeira, mas na segunda eu já saí. Eu saí em segundo lugar na segunda e depois na oral que eu fiquei em primeiro. Show, cara. E aí, quando Por eu. isso que eu te chamei aqui para essa live, cara. Só. E aí em seguida chamaram para a fase oral do concurso de delegado, e aí eu notei mais uma vez que o estudo de prova oral era diferente do estudo das outras fases, porque é uma prova totalmente diferente. Sim. O examinador está muito mais preocupado em conhecer o candidato e avaliar questões que não são compreensíveis na tua escrita ou na tua capacidade de encontrar uma resposta da fase objetiva. Uhum. E eu me lembro que eu fiz um cursinho preparatório e na segunda ou na terceira aula eu conheci um colega, o Gustavo, e a gente começou a conversar, cara. E eu abandonei. Isso, Gustavo Pereira. Deve estar aí essa figura. Eu acho que sim. E o Arthur, eu me lembro, era eu, o Gustavo e o Arthur. E eu me dei conta que aquilo que o cursinho estava passando não era exatamente o modelo de prova oral, o modelo de preparação para a prova oral que eu necessitava. Os professores estavam lá falando sobre teoria da tipicidade. Pô, teoria da tipicidade, se eu quiser saber, se eu quiser ficar 4 horas, uma manhã inteira, ouvindo falar sobre tipicidade, eu vou pro livro, sabe? É muito mais rápido, tá ali o Gustavo. Sim, essa fera. Então, e o Gustavo foi um cara fundamental nessa preparação comigo. A gente se deu conta que mais importante do que estudar conteúdo era estudar forma na última fase, porque conteúdo, bem ou mal, a gente tem e não vai dar tempo de aprender. Não vai dar tempo de aprender muita coisa nova. E aí eu comecei a me dar conta, depois olhando para trás, que forma... o Gustavo brincando que me ajudou a ficar em primeiro colocado, sem dúvida me ajudou. Eu me dei conta que forma era tão importante quanto conteúdo. E aí, Bozeto, hoje eu vi de tarde que tu fizesse um history sobre o livro do William Douglas. E, cara, eu tenho um testemunho sobre esse livro que eu sempre gosto de falar. Quando eu comprei o livro do William Douglas quando eu fui para Porto Alegre para começar a estudar. Uhum. Só que o livro tem 400 páginas, cara. 400 páginas é uma doutrina olha só, cara, tem um resumido, velho, que eu comprei. Tá vendo? Tá, na minha época não tinha. Não, esse aqui é novo, cara. Esse aqui é novo. É demais. Até hoje eu marquei ele, tu viu? Pô, ele me mandou uma mensagem, cara, agradecendo. Pô, o cara é sensacional, velho. O cara é sensacional. Ele é sensacional. E eu me lembro que eu comprei ele e, cara, era 400 páginas. No meu volume de leitura, 400 páginas era uma doutrina inteira, sabe? Não fazia sentido eu ler sobre forma enquanto eu tinha que ler sobre conteúdo. Perfeito. E aí eu me lembro que foi no final do ano, lá por talvez dezembro, assim, nos últimos dias do ano, eu tinha vencido ali o meu semestre. Eu sempre trabalhei muito com metas de estudo, assim, e aí porque daí eu me permitia me recompensar. E uma das minhas recompensas foi ler o William Douglas, né? Eu abri no meu estudo uma janela de 400 páginas e li o William Douglas. E aí eu me dei conta, digo, eu estou fazendo uma coisa errada, sabe? Porque eu estou me preocupando muito com forma, com conteúdo, e não estou me preocupando tanto com forma. Foi aí que eu dei uma revirada no meu modelo de estudo. Eu até considero, Bozeto, talvez tu compartilhe isso comigo, que fazer base para concurso é uma coisa e lapidar o conhecimento é outra. E são momentos diferentes. Fazer base é muito demorado, é muito difícil de fazer base. Uhum. Então, às vezes, a gente fica um ano inteiro estudando e não vê resultado naquilo. Não porque tu tá estudando errado ou porque qualquer outra coisa, mas é porque fazer base é difícil mesmo. A gente passa 5 anos na faculdade... E às vezes não tem a densidade de conhecimento que se exige num concurso para magistratura, para o Ministério Público, para delegado de polícia, para capitão da Brigada Militar. Precisa dar uma condensada no conhecimento e isso leva tempo. Talvez leve um ano inteiro. Então, às vezes a gente não se preocupa... Não tem mágica, né, Rita? Não tem mágica, cara. Não, a velha fórmula HBC, né? Cara. Então, assim, cara, tu falou em meta, cara. Eu fiz algumas anotações aqui para nossa live, cara. E uma delas é justamente essa, cara. Sem meta não se chega a lugar nenhum, cara. Não se chega a lugar nenhum. Até tem... Deixa eu abrir aqui, cara. Deixa eu abrir meu Mac aqui, cara. Eu tenho uma passagem do livro que tá, inclusive, lá com a minha filha.
Ah, onde é que tá isso, cara? É Vê isso se aí, eu já acho bota de aqui. pequenininho a lei aí para ganhar tempo. Não, cara, putz, cara, eu perdi aqui, cara. É uma parte do livro da Alice nos Países, Alice no País das Maravilhas, cara, que ela pergunta pro coelho assim: "Ah, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Não, como é que eu faço para qual é o caminho que eu pego?" E aí o coelho pergunta para ela assim: "Tá, mas tu quer chegar aonde?" E ela diz assim: "Olha, tanto faz, não me interessa." Eu falei assim, então não importa o caminho. Então, tipo assim, cara, eu preciso ter uma meta, eu preciso saber o que, que eu quero. E meta é diferente de objetivo, né? Qual é a minha meta? Qual é o meu. Eu quero passar no concurso para delegado. Em 2 anos, em 3 anos. Cara, essa é a minha meta. Para isso eu preciso ter uma motivação. Então, cara, sem meta, que é o que tu falou, não se chega a lugar nenhum. A lugar nenhum. É. E eu acho isso muito importante, até porque a vida de concurso ela é cansativa, né? Várias vezes a gente Sim. pensa em desistir, e eu Tem. pensei em desistir. Na metade de 2008 eu desisti, voltei para Bagé, vou trabalhar na Bolsa de Valores, vou ser operador da Bolsa de Valores. Em 2009 reabriu os concursos e eu pensei, nesse período de 2007 a 2008 eu fiz diversos concursos, sei lá quantos eu fiz Sim. 10, 20, não sei quantos eu fiz. Mas chegou uma hora que eu cansei, eu pensei, cara, eu estou há um ano estudando 12 horas por dia, cansei mesmo, né? Vou voltar para Bagé e vou Uhum. trabalhar que eu preciso ganhar dinheiro. E aí, em Sim. 2009, quando voltou tudo. Mas o interessante que eu falo, que eu penso, né, das metas, como tu comentou, eu tinha metas de estudo, eu tinha meu planejamento e metas feito com métricas. Eu tinha métricas para comparar, para monitorar, ver se eu estava cumprindo as minhas metas. Eu sabia que eu lia 60 páginas por hora e eu sabia que eu levava 3 dias para ler um livro. Se no Uhum. meio da tarde eu me cansasse e, sei lá, precisasse levantar, tomar água, dormir, seja lá o que for, ia chegar no final do dia e eu não bati a minha meta diária, né, através das minhas Uhum. métricas, eu ia ter que entrar a noite adentro estudando. Então, o fato, em compensação, E se tu eu cumpria chegasse na isso, metade, Vitor? Tu cumpria? cumpria, Então cumpria, tu conseguia tinha cumprir. disciplina. Tinha disciplina, porque eu só estudava, eu pensava, né, eu tinha que justificar o Claro. meu pai e a minha mãe lá É pagando isso aí. o meu curso. Então, assim, quando eu conseguia, eu montei a minha grade de estudos de segunda a sábado. Eu estudava, eu dividia as disciplinas, estudava segunda de manhã, de tarde, de noite, e Uhum. sábado de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Eu tinha terça-feira de folga de noite, que eu gostava de ir no cinema em Porto Alegre com a minha namorada, hoje minha esposa, e, e depois no domingo era um dia livre. Então, assim, eu me dava esse direito, digamos assim, de ter o domingo livre, Uhum. porque eu bati todas as metas no final de Show. semana. Se por um Show. acaso eu não batesse as minhas metas, eu tinha o domingo para me recompensar. Então eu conseguia, se alguma coisa acontecesse durante a semana, uma janta de alguns amigos, sei lá, qualquer Uhum. coisa que me atrapalhasse, eu tinha o domingo para compensar. Embora isso seja uma viagem, né, seja uma criação, uma ficção que eu criava na minha cabeça, Claro. mas isso ajustava o meu mental para eu conseguir manter a disciplina e manter o longo prazo, digamos assim, né? Porque estudo não é uma corrida de 100 metros. A galera Perfeito. vê um edital e diz assim, pô, saiu o edital para a Polícia Federal, agora saiu o edital para concurso para delegado federal. Concurso não é uma corrida de 100 metros em que eu dou um sprint e termino. Uhum. Existe planejamento, né? O Boa diretor metáfora, Kim. cara. Uhum. Concurso é uma maratona, cara. Ela vai levar 1 ano, vai levar 2 anos, vai levar 3 anos. Não está na nossa mão decidir quanto tempo vai levar. Uhum. Quando eu fui para Porto Alegre, eu pensei em 5 anos eu preciso passar num concurso público. Graças a Deus eu passei em 1 ano, mas eu precisava, eu tinha que ter isso na minha cabeça. E aí, aproveitando esse gancho, eu montei o meu planejamento de estudo, o meu edital, em cima de um bloco de tempo anual. O meu ciclo de estudos era anual. Eu precisava chegar no final do ano e estar com toda a matéria estudada. Porque Sim. se saísse um concurso a partir dali, eu já tinha condições de prestar ele. Às Perfeito. vezes, às vezes o pessoal diz assim, mas eu tenho que ler sei lá, direito penal, que são 4 livros. Eu vou ler um hoje, daí depois eu leio o outro, aí daqui a 6 meses eu leio o outro, e no final tu não viu todo o edital. Então,
eu acho, para mim fazia sentido, né? Eu tinha que terminar um edital inteiro, e o meu edital de referência era da Magistratura Federal, em 1 ano. Então, por exemplo, Constituição Federal, eu lia a Constituição uma vez por mês, toda ela, 12 vezes por ano. Chegou no final do ano, pô, eu li a Constituição, a lei seca. Isso, letra da lei seca, 12 vezes por ano. Chegou no final do ano, cara, ainda que meu nível de compreensão fosse baixo, alguma coisa eu consegui extrair dali, sabe? Claro. Então, e aí, de ano em ano, eu sabia que eu estaria pronto para os desafios que viessem no ano seguinte, e aí seria só uma questão de ir lapidando o meu conhecimento para enfrentar as provas. Mas eu acho que planejamento, e aí metas e métricas são muito importantes, porque o que eu vejo na maioria do pessoal que está começando a estudar, ou às vezes já está estudando há muito tempo e chega em determinado momento e diz assim, cara, o que eu fiz até agora, sabe? O que valeu isso se até agora eu não passei em nenhum concurso? Fazer base é demorado, mas ter um método, uma métrica, e uma meta, e um objetivo é fundamental, porque senão a gente fica meio à deriva. Quando tu não sabe para onde vai, qualquer caminho te leva a qualquer lugar. Total, cara, total. E assim, quem quer fazer o concurso, quem quer chegar a algum cargo, não tem que ficar esperando o edital sair. Cara, tu quer ser o quê? Eu quero ser promotor de justiça. Cara, começa a estudar amanhã, velho. Cara, hoje tem internet. Tu falou que na tua época não... É muito mais fácil. Sabe, né? como é que eu estudava jurisprudência, que o Marcelo Ribeiro, cara, aula do Sejur, no centro de Porto Alegre. Ele terminava a aula de penal, que era sensacional, e durante a aula eu anotava as jurisprudências, cara. TJ tal. Cara, eu almoçava, eu ia caminhando até o TJ, na biblioteca do TJ, para tirar cópia, xerox, para estudar. Cara, isso é surreal falar para um aluno. Surreal. Cara, isso é surreal. Hoje eu tenho tudo aqui no computador, cara. Eu tenho tudo aqui, velho. Então, assim, é óbvio que é muita informação, né, Rita? O concurseiro precisa ter uma organização, precisa ser organizado, precisa saber por onde estudar, como estudar, o que estudar, quando estudar, né? Agora, todas as ferramentas estão aí para serem usadas. A questão é saber qual ferramenta eu pego para ter um resultado melhor, né? E sabe, Mozeto, que isso é outra coisa que eu sempre me deparei, assim, tu comentasse, né? Cada pessoa tem o seu melhor, digamos, a sua melhor formatação de estudo. Sim. Quando eu comecei a estudar, cara, eu adorava conversar com pessoas que passaram no concurso para perguntar para ele, cara, como é que tu estudou? Velho, o que tu fazia? Porque eu imaginava que no final das contas deveria ter uma fórmula mágica, assim, cara, se tu fizer 8 horas de estudo, lendo tais livros, dessa forma tu vai passar no concurso. Na metade do caminho eu descobri que, cara, cada um tem a sua forma, porque não existe uma fórmula pronta para passar em concurso público. Existe uma fórmula, estudar. Vai que um dia tu... Isso que tu fez, cara, que é perguntar, cara, isso é curiosidade. Quem é curioso, é natural que tenha mais conhecimento, cara. Entendeu? Que muita gente não pergunta, porque tem vergonha, porque acha que o cara vai achar que ele é burro. Cara, não existe pergunta idiota. Não existe, cara. Idiota é não perguntar, né? Idiota é não perguntar, justamente. Eu posso fazer... Cara, eu lembro que em algumas aulas eu ficava assim de perguntar, mas eu perguntava. Ou terminava a aula e ia lá pro professor, encher o saco do professor, cara. Então, assim, perguntem. Essa é a hora de perguntar. Toda pergunta daqui a pouco te faz enxergar algo com outro viés, cara. Com uma outra câmera, com um outro filtro. E isso vai agregando, né? E eu lembro que daí, no final das contas, algumas coisas que eu tirei assim disso, eu me dei conta que disciplina era talvez o valor fundamental, assim, né? Disciplina, perseverança. Não importa se eu estudar por sinopse. Sim. Eu posso estudar por sinopse e vou ser aprovado. Vai demorar mais tempo, eu vou tomar pau na segunda fase, na oral? Vou, mas eu vou ser aprovado um dia. Porque a hora que eu construir o conhecimento da sinopse e descobrir, e na segunda fase eu tomar pau, eu melhoro, eu boto uma doutrina no meu conhecimento, e aí eu aperfeiçoo ele. Então, de tudo isso, né, cada um tem a sua forma, isso é óbvio. Existem algumas coisas que facilitam o trabalho, né? Hoje todo mundo fala no tripé, lei seca, doutrina e doutrina envolvendo jurisprudência e revisão através de questões. Cara, esse tripé, ele é fundamental hoje em dia, se tu quer ganhar performance no teu conhecimento. Não fazer questões
Faz diferença? Não faz. Não faz. Se tu não fizer questões, chegar no dia da prova e souber responder as que estão ali, tu vai passar igual. Fazer questões te facilita... Albeste aqui, cara. Grande professor Albeste. Oh, que legal. Fazer questões de concurso facilita tu entender o que as bancas estão cobrando? Facilita. Logo, tu consegue dar uma performance melhor para o teu estudo. Mas, da maneira que tu estudar, vai dar certo no final das contas. Eu lembro que agora, no concurso de delegado, nós conversávamos com alguns candidatos e a gente sempre... Eu gostava de dizer para eles assim, ó... pessoal, eu tenho certeza que vocês não sabem se o que vocês fizeram até agora está dando certo, porque a gente só vai saber no dia que tu é aprovado. O dia que tu abre o edital e está lá teu nome. Aí tu vai pensar, cara, o que eu fiz deu certo. Até então eu não sabia se ia dar. Mas o fato de tu ser aprovado na primeira fase, na segunda fase, ir para uma oral, ser aprovado numa oral, mostra que o que tu está fazendo deu certo. O fato de tu ser o primeiro colocado, o 10º colocado, o penúltimo, o último colocado, isso não importa. O que importa é o que tu fez deu resultado para ti. Ser o melhor a partir das nossas condições, ser melhor que eu mesmo é o suficiente. O que tu não pode é querer te comparar com outras pessoas, achar que a grama do vizinho é melhor, que o método do vizinho é melhor, e aí tu nunca desenvolve um método de estudo, e a gente fica sempre toda hora trocando. Hoje em dia, o que mais tem é material. Tu falou, eu tinha que ir no TJ para pegar a revista de jurisprudência. Pô, hoje em dia tem 20 sites que fazem resumo, compilação de jurisprudência e te entregam pronto. Prontinho, Por qual deles o cara estuda? Não sabe. O cara que está começando esse concurso não sabe. Pô, eu assinei a lista do STF, eu assinei a do Dizer Direito, eu assinei a do Bem no Direito, eu assinei a do Renato Saraiva, eu assinei a do FG. Cara, no final das contas, tu assinou tanta coisa que tu não consegue ler mais nada. Não consegue, né? Então, mais importante do que assinar esse monte de coisa é ler. Né? Para de assinar coisa, para de gastar tempo no WhatsApp assinando coisa e vai ler. Verdade, isso cara. Eu acho que é uma grande... Cara, acaba que a gente é inundado de muita coisa, né? E no final das contas, Rita, eu tenho certeza, cara, que o que realmente importa é a tua dedicação. É tu ter disciplina, tu ter o planejamento, cumprir esse planejamento. Não adianta eu ter, né? Porque tem o concurseiro que compra todos os livros, assina, como tu falou, um monte de site e acha que isso aí deu. Não, cara. Eu preciso ler, me dedicar. Cara, ser humilde, cara. Eu preciso ser humilde. Tem aqui, o Apriel aqui tá perguntando como é que vocês faziam revisões. Eu não sei como é que tu fazia, Rita, mas eu não tinha um método, uma fórmula de revisão. Cara, eu estudava doutrina, eu tentava anotar o máximo das aulas presenciais. Na minha época não tinha EAD, era só aula presencial. Então era júris, Ministério Público, Sejure, por aí vai. E eu anotava o máximo possível, trocava o material, me reunia com alguns colegas, a gente fazia reuniões para discutir matérias. Cara, e eu fazia revisão olhando aquele material, tentando escrever de novo. Cara, tem um detalhe que eu acho sensacional, cara, que a sorte tem que estar um pouquinho do nosso lado também, né? Apesar de que tem mais sorte quem mais trabalha e quem mais estuda. Isso não é uma coincidência, né, cara? E eu lembro que no dia anterior da prova subjetiva para delegado, era num domingo de manhã, a segunda prova, que aí era administrativo e constitucional, no final da tarde de sábado, eu liguei para o professor, como é que é o nome dele? O professor administrativo, um advogado hoje... Mafini? O Mafini, cara. Liguei para o Mafini. Cara, ele me atendeu, velho. Eu fiquei quase meia hora com ele conversando no telefone. Olha isso, meu. E eu anotei que nem um maluco, cara. Eu perguntei algumas coisas para ele de alguns assuntos. Ele, cara, se cair tal coisa, tu escreve isso. Lembra de anotar isso. Velho, de 4 perguntas de direito administrativo, 3 eu tinha perguntado para ele. Foi sorte. Cara, foi, mas se eu não tivesse ligado pro professor, não tivesse anotado, me dedicado ali, cara, talvez eu não teria passado, não sei. Né? Então, e uma outra coisa, Rita, que eu acho muito legal hoje, que a gente pode passar pro pessoal, é a questão do mindset, né? Cara, eu não posso ter um mindset fixo, cara, e achar que algumas pessoas nasceram inteligentes e nasceram prontas. Cara, isso... E é óbvio que tem
QIs diferenciados, pessoas que conseguem fazer sinopse, as sinapses, quer dizer, não sinopse, as sinapses de forma mais rápida, mas, Rita, se eu for um cara dedicado, esforçado, cara, mas esforçado, velho, eu vou chegar e vou conseguir aquilo que eu quero. Então, eu tenho certeza, eu sou um cara mediano, Rita. Tu me conhece, cara. Eu não sou um cara, pô, o Bozeta tem inteligência. Não, cara, não sou, cara, não sou. Mas eu sou um cara, sempre fui um cara muito esforçado. Então eu, cara, me dedicava. Cara, eu sou delegado de 4ª classe e tô estudando isso aqui, cara. Pra quê? Cara, por 2 motivos, meu. Porque é um conhecimento novo que eu não estudei esse livro na época de concurso. Olha que loucura. Eu quero tentar passar alguma coisa para quem ainda não sabe, porque hoje eu vejo com 44 que quando eu tinha 23 eu não sabia porra nenhuma da vida. Eu não sabia nada, Rita. Eu achava que eu sabia, cara. Quando eu passei no concurso eu achava que eu era o cara, meu. Eu não era ninguém, velho. Ninguém é, cara. A gente só adquire determinados conhecimentos com a experiência, cara. Tu daqui 10 anos, Rita, tu vai ser um cara muito melhor do que tu é hoje. Né? E isso que as pessoas Espero. precisam ter... Não, vai ser com certeza, cara. As pessoas precisam ter consciência disso. Algumas coisas a gente só aprende com o tempo. E aí eu faço uma correlação com o que tu falou, né? Cara, a base do nosso conhecimento não se faz em 1 mês, em 2 meses. Não existe mágica. Não existe. É que nem, cara. É que nem o seguinte, ó, vamos fazer uma última metáfora e a nossa live daqui a pouco termina, né? Cara, o cara vê um louco aí com shape nota 10, né? Pô, eu quero ficar que nem esse cara. Mas eu não vou ficar que nem esse cara 1 mês. Cara, eu vou levar talvez 1 ano. Eu vou ter que mudar minha alimentação. Eu vou ter que mudar meus hábitos. Eu vou ter que parar de beber. Eu vou ter que treinar. Eu vou ter que seguir um roteiro. Ou seja, eu vou ter que suar, cara. Eu vou ter que me esforçar. E é só assim que se conseguem algumas coisas. Né? Tem uns gêniozinhos aí, uns malucos, né, cara? Mas mesmo os gêniozinhos, o Thomas Edison, que descobriu a luz, né? Que fez a luz. Cara, esse cara tentou, acho que umas 1000 vezes antes. Deu tudo errado, cara. Deu tudo errado. Os caras achavam que era maluco, meu. Aí na 1000ª vez da tentativa dele deu certo. Porra, era um cara que tinha talento, mas era um cara esforçado. Entendeu? Era um cara muito esforçado. E isso a gente vê, Bozeto, na galera do concurso, justamente na hora que o cara começa a passar, né? Aí tu olha pro teu amigo lá, cara, e diz assim, pô, o cara passou no concurso para delegado, para juiz, para promotor, para procurador, para sei lá para que ele passou. E aí tu pensa assim, pô, cara, e eu não passei, sabe? Cara, ninguém vê o que tu faz da meia-noite às 6 da manhã, sabe, cara? Sim. Eu brinco, né? O cara que me fala que não tem tempo, eu digo, cara, da meia-noite às 6 da manhã eu aposto que não faz nada, velho. Então vai estudar e... Então, assim, é justamente isso. O cara acha que fazer o que todo mundo faz vai dar o mesmo resultado, não vai, né? Um concurso, eu me lembro, no nosso concurso eram 15 mil candidatos, tu tá disputando uma vaga contra 15 mil pessoas, né? O cara que é o gêniozinho lá, ele tem a vaga dele garantida. Se o concurso tiver mais de uma vaga, beleza, não te preocupa com quantos candidatos tem, porque o cara que é o as, ele vai ficar com a primeira vaga, o cara que é o top vai ficar com a segunda, o cara que é o... Sabe, se tiver 2, 3 vagas, tem espaço para todo mundo, ganha quem se dedicar. E aí eu me lembro, cara, tu comentou... cara, eu particularmente acho que eu precisava de muita disciplina para conseguir adquirir conhecimento. Eu também, cara, eu me considero bem na linha da média e eu precisava de muitas horas de estudo para fazer essa base. Uhum. E aí, cara, eu já era primeiro colocado no concurso de delegado, já estava na fase oral. Uhum. E fui fazer concurso para procurador do estado e rodei na primeira fase. Olha só, cara. Cara, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Tem um cara muito pior colocado que eu no concurso de delegado que passou e é procurador do estado. Então, é justamente o fato de que, cara, é uma conjunção de fatores, todos eles alicerçados na disciplina, que vai fazer com que a gente tenha um resultado, né? Disciplina, perseverança e tudo mais. E aí eu anotei aqui, Bozeto, eu queria te contar uma coisa sobre sorte, cara. Eu tenho uma passagem sobre sorte que eu acho fundamental, eu acho muito interessante. Tá, na minha prova de delegado... Tu conta? Eu só quero responder depois a Karina Techa aqui, que fez uma pergunta. Tá, aqui na... e aí a gente termina. Fala aí. Beleza.
Na minha na prova oral para delegado, cara, tinha 2 matérias em cada disciplina, né? Uma em penal e uma em processo penal, que eu não gostava de responder. Eram, sei lá, 30 e tantos pontos e tinha 2 pontos que eu não gostava, um em penal e um em processo penal. Cara, eu consegui ter a sorte. A minha prova durou 2 meses. Teve gente que fez a prova num final de semana e foi fazer a segunda prova 2 meses depois. Então o cara conseguiu, o cara conheceu todas as bancas, conheceu todas as perguntas, conheceu tudo. Eu tive a sorte de fazer as 2 provas no primeiro final de semana. Eu fui um dos primeiros a fazer as 2 provas. Talvez tenha sido o único, não sei se mais alguém passou por isso. E, cara, no primeiro dia eu tirei o ponto de penal, aquele ponto que eu não gostava, era Estatuto da Criança e do Adolescente. Cara, no dia seguinte, no domingo, eu tirei o ponto que eu não gostava, que era medidas cautelares pessoais e patrimoniais. Então, cara, às vezes a gente é abençoado com a sorte de ligar para o professor no dia anterior, ou às vezes o cara não vou dizer amaldiçoado, mas enfim, o cara é posto na realidade de não dar a sorte que precisa, que foi o que aconteceu comigo. E, cara, nas 2 tu tem que desenrolar, porque o concurso tem aquele dia. Se tu não desenrolar naquele dia, só o concurso para delegado levou 10 anos para sair de novo. Então, ou tu para de mimimi, dá teu jeito e resolve o que tem que ser resolvido, ou, cara, deixa que alguém vai passar. Como é que tu tá usando o fone aí, cara? Tu tá no telefone com o fone? Tô no telefone, com o fone. Cara, deixa eu só responder a Karina. A Karina é uma amiga minha, cara, de infância aqui de Santa Rosa. E ela olha a pergunta dela. Como você sugere cuidado emocional durante esse processo? Karina, eu vou te decepcionar. Eu não sou terapeuta, eu não sou coach. Acho que tu também não é, né, Rita? Então, assim, seria temerário eu te dar uma resposta, né? Eu acho assim, ó, estudante ou concurseiro já vive nessa quarentena. Eu vivia nessa quarentena. Eu estudava dentro do meu quarto. Eu almoçava, às vezes, dentro do meu quarto para não perder tempo. Eu não tinha esses mimimi, que não sei o quê, que não, todo mundo tem que ter um... Não, cara, eu passava o dia inteiro estudando. Eu tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, tinha aula de noite. Nos intervalos eu estudava, acordava cedo. É como para vestibular, né, Rita? Vamos ver se eu consigo falar isso. Quando eu saí de Santa Rosa e fui para Santa Maria, eu fiz 1 mês e meio de cursinho. Cara, eu acordava às 5h30 da manhã. Minha primeira aula era às 6h15 da manhã. Eu tinha mais umas 2 aulas. Aí eu voltava para casa e estudava. 11h15 eu tinha outra aula. E almoçava meio-dia. 1h30 eu chegava em casa. Eu dormia 10 minutos, cara. Eu fechava o olho e eu dormia. Acordava e estudava a tarde inteira sem parar. Aí eu tinha uma aula de noite no final da tarde e depois uma às 10 da noite. E aí era tudo 1 mês e meio, esforço, dedicação, disciplina. Então, assim, quem quer dá um jeito de estudar e da forma que conseguir. Então, assim, o emocional de um concurseiro já é uma coisa que ele tem que trabalhar, né? Eu, na minha época, não fazia terapia, não tinha nada disso. Mas o melhor emocional que eu daria para um concurseiro é assim, cara, pensa como que é o dia que tu tá tomando posse. E o primeiro dia que tu enxerga no telefone hoje, né? O teu contra-cheque que tu tanto lutou e que vai te sustentar pro resto da vida. Então, esse é o emocional. A minha sugestão é essa. Pensar no dia que vai ser aprovado. Eu posso, se tu me permite dar acrescentar um ponto, Rodrigo. O concurseiro é um cara chato por essência, né? Porque tu só faz isso, né, cara? Tu só fala de lei, tu só fala de questão, de jurisprudência. Então tu é chato, tu tem que acreditar que tu é chato, né? O concurseiro é um cara chato. Se tu for falar com outras pessoas, tu vai chatear outras pessoas. Então, tenta não chatear ninguém. Se tu conseguir alguém do teu estudo, né, um colega para conversar, um cara que tu consiga alinhar com ele a mesma intenção, o mesmo interesse, tu consegue pelo menos conversar com alguém fora, porque senão, e o emocional ele faz muita diferença mesmo, assim, ele faz falta, porque não é fácil, o cara vai pensar em desistir, vai desistir se não for assim. Então, complementando, assim, eu colocaria junto com isso, assim, tentar achar alguém para conversar de vez em quando, mas alguém que seja da área, porque se tu for conversar com alguém que não é da área, tu vai incomodar a outra pessoa também.
Tá O bom. Gustavo comentou o senso de merecimento, né, Bozeto? Isso que tu colocou, cara, o contra-cheque para mim é um dos melhores sensos de merecimento, assim, né? Tu tá indo para um... É que nem o cara abrir uma empresa, ninguém acha que vai abrir uma empresa, hoje na moda das startups, e vai ser milionário no primeiro mês. É Leva verdade. tempo. Então, pensa nisso, né? Bota o contra-cheque lá e tu vai batalhar por ele. É isso aí. Rita, vai acabar, vai cair daqui a pouco, cara. Eu queria agradecer aí a tua presença e agradecer o pessoal aqui que ficou.